35 anos de fracasso em 30 minutos. E como estou lutando para vencer. Era assim que eu me sentia realmente com essa idade. E hoje entendo que isso foi muito bom, porque foi essa situação que me tirou da onde eu estava. E é claro que, para que você entenda, você que está aí do outro lado, eu quero te dizer que eu não vim de uma família rica, eu vim de uma família pobre, como a maior parte das pessoas, né? A maior parte da população brasileira aí. Sendo meu pai lá da região norte do país, né? E pouca instrução, muito pouca instrução, né? Um sujeito muito trabalhador, mas enfim, sempre trabalhando no braçal, porque como não tinha o conhecimento, então o que restava era sempre o trabalho de mais força, né? E minha mãe, uma pessoa também de família simples, né? Como meu pai, só que minha mãe já da região sul, né? Do Brasil. E daí então eles se conhecem, né? Se conhecem trabalhando numa empresa, numa mesma empresa. E daí então começa aí o relacionamento e eu acabo sendo fruto desse relacionamento. Bom, diante dessa circunstância, ambos trabalhavam, então se tinha uma vida numa condição simples, né? Mas tinha ali uma condição, não de dizer assim que era tão escasso ao ponto de passar fome. A gente tinha desejo, é claro, de coisas melhores, mas a gente tinha, assim, graças ao trabalho deles, direito aí, né, à alimentação. Bom, mas eu lembro que tudo era bem, assim, exprimido, né? É, primeiro, eu me lembro de ter morado os meus primeiros anos até a minha juventude, morado de aluguel. Meu pai tinha um carro usado, né? Ele nunca teve a oportunidade de poder, assim, depois que casou, né? De comprar aí um carro novo. Então tinha um carro usado. E, enfim, era uma vida simples, pagando aluguel, né? Eles pagavam aluguel. E minha mãe sempre, na verdade, auxiliou aí também com o trabalho, né? Ajudando nas despesas de casa. Mas quando aparece um filho, a situação começa a ficar um pouco mais complicada. E daí então foi-se, né, acabou indo, né, atrás de alguém que pudesse auxiliar em casa, né, cuidando de mim. Mas o que que acontece? A mãe cuidadosa, sempre achando que aquilo não estava correto, aquilo outro não estava certo. Não demorou muito tempo e ela resolveu pedir as contas do trabalho, como muitas mulheres, muitas mães realmente fazem, né? Já fizeram e fazem aí. E daí então pediu a conta do trabalho e começou a dedicar todo o tempo para mim e para casa, né? Fazendo com que o orçamento diminuísse, é claro, porque daí então se contava só com o salário do meu pai. Mas ela sempre foi inquieta no sentido de poder colaborar de forma financeira com a casa, né? Não só de forma financeira, né? De outras maneiras também, mas ela queria ser uma presença ativa também a nível financeiro. E daí então ela sempre encontrava uma alternativa. Eu lembro dela vendendo Avon, vendendo porcelana, vendendo Natura, vendendo, enfim, né? Na época, eu me recordo dela vendendo, enfim, bijuteria, né? Quem já vendeu aí, faça
o comentário, né, as mulheres e os homens também que já realmente fizeram aí de tudo ou quase tudo para que consiga realmente aí suprir as necessidades financeiras e consiga ter uma vida melhor, uma vida mais confortável. Bom, mas então ela sempre estava vendendo alguma coisa, estava preocupada em auxiliar, vender lingerie, vender vender roupa de cama, enfim, né? E ela fazia isso realmente com muita dedicação e conseguia, né, chegar no final do mês sempre com um dinheiro ali para poder auxiliar ali meu pai, né, também, que pagava as contas, né? Então ela conseguia auxiliar aí com uma importância. Bom, mas a questão é que eles nunca conseguiram se destacar a nível financeiro, né? E eu começo a me entender assim por jovem, por gente, como o povo fala, né? Eu começo realmente a, a perceber que a nossa situação financeira era uma situação um pouco complicada, né? E eu começo a perceber isso e me vem sempre na cabeça o porquê que a vida era daquela forma pra gente, sendo que os meus pais trabalharam a vida inteira, trabalharam todo o tempo e a coisa não andava, a coisa não deslanchava, né? Então, isso de certa forma me deixou assim chateado por muito tempo e me causou até uma certa revolta, porque eu não conseguia entender e quando eu questionava meu pai e minha mãe, eles também não sabiam, né? Então, a dúvida ela acabava ficando maior ainda do que era antes, né? E demorou muito tempo para mim entender o porquê que eles realmente não sabiam. Mas, enfim, diante dessa situação que eles tinham de pouca informação, né, de pouca informação, mas bastante determinação e coragem. Então, o que foi passado realmente para mim, né, os ensinamentos que eu tive, os conhecimentos que eu adquiri diante ali daquela situação da família, né, das pessoas ali envolvidas nesse processo, meus pais, eram as informações que eles tinham com base nos resultados da vida deles. E daí então, meu pai sempre falava: o homem precisa trabalhar para que realmente seja homem. E daí então, quando eu escutava isso, eu ficava pensando: se eu não trabalhar, eu não vou ser homem. E como que meu pai trabalha? Acho que isso já aconteceu ou acontece com muitas pessoas. Porque quando eu pensava no trabalho, a única maneira que eu enxergava o trabalho era de forma manual, da forma que meu pai realmente trabalhava, da forma que minha mãe realmente trabalhou, né? Então, e se não trabalhasse, então não era homem, né? É, precisava realmente ter esse título, meu pai deixava claro, né, com a pouca informação que ele tinha, que precisava, para conquistar esse título, precisaria de força, né, de certa forma, de respeito, tal, né, como homem, precisaria realmente estar trabalhando. Mas ele nunca, hoje eu entendo que ele nunca, na verdade, mensurou as formas às quais poderia realmente trabalhar. E hoje eu entendo isso, né? Mas eu recebi essa herança e o que eu poderia, essa herança no sentido que eu estou dizendo de conhecimento. E o que eu poderia fazer com esse conhecimento era realmente me tornar aquilo que estava sendo passado para mim. Comecei a trabalhar cedo e também desenvolvi uma vontade, um desejo realmente de ter aí uma vida melhor, uma vida realmente que me trouxesse aí tudo aquilo que eu desejava. E é claro que eu nunca fui de ficar misturando as coisas. O dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não isso, aquilo. Não, eu sim estou feliz,
estou com saúde, mas o dinheiro vai me auxiliar a fazer, a promover aquelas coisas que eu gosto. Tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de imobiliar a casa com, com coisas que vão trazer conforto, comodidade. Tem gente que gosta de carro, tem gente que gosta de pescar, tem gente que gosta de trabalhar com tipos de trabalho artísticos, enfim. O dinheiro pode realmente te auxiliar a fazer essas coisas. Tem gente que já é caridoso, que gosta de ajudar outras pessoas, né? Então, você precisa entender que, antes de mais nada, é isso. O dinheiro é uma ferramenta e ninguém está dizendo que você tendo dinheiro vai ser triste, né? Não é isso. Você tendo dinheiro não vai ter saúde. Não é isso é uma escolha muito ruim. Você pode ter o dinheiro, ser feliz, ter saúde, né? Até mais, porque você acaba tendo mais opções aí de se cuidar, enfim, e de se organizar. Mas, voltando então à situação, começo a trabalhar cedo, desenvolvo essa vontade, esse desejo realmente de ter uma vida melhor, e também já entendo bem cedo que o caminho não era realmente aquele a qual meu pai e minha mãe tinham seguido de certa forma que eu gostaria de seguir. E por quê? Porque eles trabalharam demais com as mãos e comprometeram de certa forma a sua saúde, não aproveitaram a vida de forma mais satisfatória. Às vezes tinham o desejo, faltava o dinheiro, faltava o tempo, quando tinha o dinheiro, enfim. A situação era realmente complicada em algumas questões. E não era isso que eu queria realmente para mim. Mas, enfim, comecei a trabalhar cedo e lógico que eu percebi tudo isso, mas eu fui conduzindo a minha vida por muito tempo, forçando, sabe? Já, assim, não sabia mais o que fazer. Mas não sabia o que fazer porque não tinha conhecimento, e quando não se tem conhecimento, não enxerga as possibilidades, as alternativas. E daí então eu sabia de toda essa situação complicada, eu sabia que não era aquele o caminho, porque meu pai trabalhou, minha mãe trabalhou, e enfim, foi duro de construir uma casa na periferia. A gente se muda para essa casa sem reboco em alguns lugares, sem pintura. O chão não tinha o piso, só o contrapiso, só o cimento grosso, né? Então, assim, eu ficava pensando de que vale todo esse esforço. Tá doente, vai trabalhar, tá chovendo, tá frio, tá trabalhando, faz hora extra, né? Chega sujo, cansado, né? Enfim, minha mãe vendendo um monte de coisa, né? Uma hora vendendo uma coisa, hora vendendo outra, correndo atrás de fazer um dinheiro, e a coisa não andava, a coisa não desenvolvia a nível financeiro. Bom, então, a partir do momento que eu, na verdade, começo a, a buscar caminhos para mudar a minha vida, levando em consideração que eu recebi todo esse conhecimento, coloquei em prática por durante um tempo, e vi realmente, cada dia que passava, eu via que não era isso que eu queria para mim, e que eu estava repetindo absolutamente o que os meus pais tinham feito. Então, chegou uma hora, claro, que a situação acabou se tornando muito insustentável. E eu acredito que isso já deva ter se intensificado com os seus 30 anos, aí eu acredito muito. E daí então, eu ficava pensando, mas e se eu parar de trabalhar, o que eu posso fazer? Se eu parar de trabalhar, eu vou ter que arrumar um emprego para mim trabalhar em outro lugar. De que forma? Da mesma maneira. Por que da mesma maneira? Porque não tinha conhecimento. Falei, e trabalhar da mesma maneira, qual é o problema em trabalhar da mesma maneira? Que por mais que eu faça, por mais que eu me esforce, o resultado no final do mês vai ser muito pequeno. E as contas
não fecham, né? Precisa estar sempre economizando bastante, empurrando conta lá para frente, arrumando bico para fazer, para, na verdade, conseguir aí ter um pouquinho mais de conforto, dar um passeinho, comprar alguma coisa diferente para comer. Então, já era uma situação assim muito cansativa, né? Hora que estava as contas pagas, acabava o gás e não tinha dinheiro. Era complicado nesse aspecto, né? E daí então o que você vai fazer? Né? Você precisa arrumar uma alternativa, pedir o dinheiro emprestado para alguém, né? Bom, mas então isso começa a realmente se intensificar aí lá pelos 30 e eu começo a pensar em quais seriam as alternativas e a princípio não se enxergava possibilidade nenhuma. Nenhuma. E eu ficava pensando, mas como que eu não consigo enxergar nenhuma possibilidade? Oh, meu Deus do céu, o mundo é tão grande, será que não existe nada? Então, comecei a mandar currículos, né? Por exemplo, eu estava trabalhando como operário, né? Como braçal ali nas atividades em uma empresa e fazia bicos, né? Quando fora do horário, né? Com relação a várias atividades. Mas enfim, aí eu falei, eu vou começar a mandar currículo para ver se eu arrumo um trabalho como vendedor, né, uma representação, alguma coisa assim. Vou tentar mudar de atividade profissional. E eu me recordo que eu fiz muitos currículos assim e distribuí bastante. Mas não tive êxito nenhum. Tudo que aparecia era ligado, era uma tristeza. Tudo que aparecia era ligado a o que eu realmente fazia. Eu queria mudar a situação, mas aparecia outras ofertas, né? Às vezes ofertas até para ganhar menos, né? Mas tudo ligado àquilo que eu fazia. Bom, eu acredito que eu passei um ano assim fazendo isso para ver se eu conseguia encontrar aí que alguém, sei lá, me desse uma chance para que eu pudesse desempenhar aí uma outra atividade profissional, né? Mas não tive êxito não, não tive muita sorte com relação a isso. E daí então eu começo a ficar um pouco mais próximo da internet. Porque quando me sobrava momentos assim vagos, eu gostava muito de assistir aí vídeos de motivação, autoajuda, né? E eu assistia muitos vídeos, porque realmente eu estava. Acho que a gente precisa sempre, mas eu estava precisando muito, né? Porque estava realmente faltando energia, faltando ânimo, né? E nenhum desses vídeos assistindo, eu acabo escutando uma coisa que me marcou demais, que é se você está aí insatisfeito com a vida que você tem, e talvez você esteja insatisfeito ou insatisfeito, eu acredito que essa frase pode mudar a sua vida, desde que você realmente esteja disposto ou disposta a pagar o preço. E isso até me arrepia, sabe, de pensar, mas o que essa frase trouxe não só marcou, mas modificou para sempre toda a minha vida. E foi algo relacionado a estar na escuridão. Imagine você, agora, que você está na escuridão. Você anda, 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 anda e não encontra luz de forma alguma. Mas você precisa de conhecimento para que você saia da escuridão, para que você tenha a orientação correta. É o conhecimento que vai fazer com que você vá caminhando, mesmo sem enxergar ali as possibilidades, mas você
através do conhecimento, você vai caminhando e hora ou outra você consegue superar aí a escuridão. O conhecimento, na verdade, faz com que você transforme qualquer situação. Você pode transformar a escuridão em algo realmente maravilhoso. E enxergar de forma clara todas as possibilidades. Então, a partir do momento que eu recebo essa frase de que o conhecimento vai trazer a orientação mesmo na escuridão, eu resolvo me aprofundar em mais alternativas, em alternativas que estão disponíveis para todos. E daí então eu começo a me aprofundar mais na internet, em pesquisar quais são as reais alternativas, quais são as possibilidades que vão servir para mim, levando em consideração o meu perfil, porque tem muita coisa que não se encaixa com você, né? Por uma situação financeira, por uma limitação talvez que você tenha com relação à timidez, com relação à questão de não estar preparado ou preparada para falar, talvez, né? Enfim, você tem as suas limitações e eu tinha as minhas. Mas eu fui buscando e entendendo, fui buscando conhecimento, buscando as alternativas na internet. Eu falei, bom, já que eu não consigo encontrar aí alternativa para mudar de vida, mudar a vida profissional no mundo nosso, eu vou partir realmente para as alternativas que eu tenho na internet. E daí então, pesquisando, isso não dá. Gente, foi um tempo, tá? Pesquisando aí. Eu acho que foi, sei lá, uns 2 anos mais. Não, até hoje, na verdade, eu pesquiso bastante, mas para começar aí, eu te confesso que o sacrifício era muito maior. E daí então, nessas pesquisas, eu acabei descobrindo a possibilidade de começar aí a vender, né, na internet. E vender é uma arte que pode te tirar aí de uma situação complicada muito rápido, tá? E daí então eu descubro essa possibilidade na internet e eu começo a trabalhar aí na internet, eu começo a trabalhar nas redes sociais com venda, né? A princípio nenhuma rede. E o negócio foi dando certo, assim, sabe? Comecei com coisas usadas e foi indo. Daqui a pouco eu consegui parar com o emprego que eu tinha, né? E fui, na verdade, investindo mais tempo em conhecimento, investindo mais do que vinha ganhando, do dinheiro que vinha ganhando, e vim transformando essa realidade e cada vez mais buscando alternativas, né, de venda. Então, existe uma infinidade, tá? Para produtos físicos, para infoprodutos, né, produtos digitais. Mas eu fui melhorando esse meu trabalho, né, me especializando. E daí então eu comecei a perceber que, por incrível que pareça, não era tão necessário se esforçar tanto a nível físico. Era necessário que se tivesse o conhecimento para que você pudesse, para que eu, no caso, pudesse aplicar as estratégias corretas. E a internet me auxiliou demais dentro desse contexto e vem me trazendo aí alegrias até hoje. E eu digo que hoje eu consigo viver aí da internet com mais felicidade, com mais ânimo e entendo que esse trabalho é o que realmente eu quero, porque ele demonstra bons resultados e faz com que eu consiga ter aí uma certa qualidade de vida e, detalhe, não só uma qualidade de vida, uma perspectiva. Você começa a enxergar que nesse caminho você pode realmente melhorar. E isso é totalmente diferente daquilo que eu vivi lá atrás, quando eu trabalhava como funcionário na verdade, as pessoas não me avaliavam como profissional, me avaliavam como pessoa. Quer dizer,
Eu para me promover na empresa, eu tinha que ficar puxando o saco e tentando agradar um monte de gente que era responsável pela administração, pela gestão, né? Então, por mais que eu fizesse, se eu não agradasse, eu não conseguia realmente ter aí uma promoção de trabalho. E mesmo que eu tivesse 2 promoções por ano, eu não ia conseguir, na verdade, o que eu desejava. Levando em consideração que não se tinha, na época, um carro, não se tinha uma moto, não se tinha uma casa para morar, não tinha dinheiro, né? Então, era uma vida muito complicada, né? E digo para você que realmente isso mudou, né? Com relação a, a, a ter aí realmente um pouco mais de conforto, de comodidade, de não segurança e estabilidade, não, porque a gente tem que entender que trabalhar para a gente talvez exija mais responsabilidade do que trabalhar para os outros. Mas eu tenho tempo para me cuidar, eu tenho tempo para outras atividades que eu não tinha, né? Então, eu preciso ir ao médico, eu consigo tempo, eu preciso sair resolver alguma coisa num determinado lugar, eu consigo cuidar um pouco mais da minha família. Então, assim, tempo que antes eu não tinha para nada, né? A gente consegue se alimentar hoje de forma melhor, né? Então, assim, eu acredito que a vida mudou e mudou bastante porque, antes de mais nada, eu acreditei que era possível e também decidi não seguir aquele caminho o qual foi mostrado a mim, mesmo sabendo que não foi de forma maldosa, era isso que eles tinham para oferecer. Mas eu resolvi realmente fazer aí de forma diferente e, é claro, gostaria muito de poder aí oferecer um pouco mais para eles, né? Isso faz parte também da mudança. Então, espero que você que esteja aí do outro lado aproveite da melhor maneira possível essa experiência e também consiga realmente mudar a sua vida se você está aí se sentindo fracassado ou fracassada. Eu desejo a você muita força, fé, foco e que Deus abençoe e ilumine aí o seu caminho. Fiquem realmente em paz e até os próximos vídeos. Valeu, um abraço, fui!